Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre ressurreição. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de São Lucas. Abriram aí? Capítulo 24, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 23. Lucas 24, 13 a 23. Antes nós vamos orar por nós mesmos. Sabe, amados, muitas vezes nós cometemos um erro, nós pegamos a Bíblia e nós dizemos assim: Senhor, eu quero uma revelação da Tua palavra. Quando nós dizemos isso, sabe o que Deus responde de volta? Você já tem a revelação. Essa é a revelação. Agora o que você precisa é iluminação para entender a revelação. Então, você tem a revelação na tua mão. Já está aí, todo revelado. Agora, entender a revelação, é preciso do Espírito Santo iluminar os teus olhos, iluminar a tua mente. Vamos pedir isso agora? Então, coloque a tua mão assim, sobre a sua cabeça, põe assim, e diga: Senhor Jesus, é a tua palavra que diz que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a tua mente, Jesus. Então agora, em nome de Jesus, Pai, fala comigo pela tua revelação. Senhor, ilumina os meus olhos, os olhos do meu coração, para entender o que o Senhor tem para mim hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos todos aí na mesma página? Então vamos fazer a leitura. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios é mais ou menos 1 quilômetro, 1,2, 1 quilômetro, ok? Eles iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Imagine a cena: dois discípulos saindo de Jerusalém, voltando possivelmente para casa, uma aldeia a 1 quilômetro e pouquinho de Jerusalém, chamada Emaús, os dois conversando. De repente vem um terceiro elemento e se coloca junto com eles. E esse é o próprio Jesus. E eles estavam conversando sobre Jesus. Mas veja o que acontece. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Gente, sabe, muitas vezes nós estamos assim, nossos olhos parecem que estão fechados. Jesus está fazendo coisa na nossa vida, andando junto com a gente, mas a gente não reconhece. Ok? Então, ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E aí o camarada que veio andando mais depressa, se colocou junto com eles, perguntou: escuta, qual é o papo? O que rola aí? E os dois param. E a Bíblia diz: entristecidos. Eles param tristes, e Jesus pode ver a tristeza neles. E um deles, chamado Cleopas, responde-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Espera aí. Naqueles dias, era um dia da celebração da Páscoa. O que acontecia em Jerusalém? Judeus de todo o mundo que estavam dispersos, eles vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, a cidade estava assim de peregrinos. E aí os dois param e o Cleopas olha para Jesus e falou: mas qual é a tua, homem? Você estava lá e não sabe o que aconteceu? É o único peregrino. Onde é que você estava? Você dormiu esses 3 dias, a viagem foi longa, você não sabe o que estava acontecendo? E Jesus perguntou: quais? Quais são as coisas? Aí imagine você que tinha acontecido com ele. E ele está falando, está ouvindo eles falar dele, e ele pergunta: o que foi que aconteceu? Então eles disseram-lhes: o que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não sabe disso? Foi um horror. E foi público. Como é que você estando lá
Você não sabe disso? E aí começa a descrever quem era Jesus. E disse, foi isso que aconteceu. E eles continuam. Ora, esperávamos que ele é quem havia de remir a Israel. E além de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então eles dizem, olha, ficamos frustrados. A gente esperava que ele ia se assentar lá no trono e expulsasse romanos, porque Roma estava invadida, aliás, Jerusalém estava invadida pelos soldados romanos. Nós pensávamos que ele ia expulsar esses romanos ímpios, invasores, ele ia se assentar no trono, ia reinar, mas agora morreu, e não somente morreu, já é o terceiro dia que morreu. Mas também, eles dizem, continuam, mas é verdade que algumas das mulheres do nosso meio se encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham visto uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Imagine isso. Além disso, alguns dos que foram, Pedro foi um dos que foi, Pedro e João, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Pode ter acontecido alguma outra coisa. Ou roubaram o cadáver, alguma outra coisa. Estava vazio, mas a gente não viu ele. E sabe, o imperador romano daquela época disse, divulgue a notícia que os discípulos roubaram o cadáver e disseram que ele ressuscitou. Então aquela notícia correu. Talvez eles até podiam ter ouvido isso, talvez ainda não, porque era muito cedo para ouvir, né? Então ele lhes disse. Então Jesus começa a falar, ok? Depois de toda essa conversa, Jesus só está ouvindo. E aí Jesus começa a falar então. Ele diz, ó nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Para aí, volta um pouquinho atrás. Como é que estamos nós? Com respeito a tudo o que os profetas disseram. Gente, os profetas disseram coisas tremendas. Coisas tremendas. Como é que nós estamos? Nós estamos crendo em tudo que disseram? Ou estamos como esses dois aí? Então ele disse, nécios. E aí vai para frente. E olha só o que acontece. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Segura aí um pouquinho. O que estão dizendo? Um dia, esse Jesus que andou entre vocês, ele estava lá na glória com o Pai. Ele se despiu da sua glória. E ele veio para morar em vocês. Agora, vocês queriam que ele ficasse aqui para sempre? Ele tinha que voltar para tomar posse da glória dele. E foi isso que ele fez. Não importava que padecesse essas coisas, morresse por vocês, voltasse para a glória, para dar uma nova vida para vocês. Agora vai para frente. E começando por Moisés, nossa, pegou lá no começo da Bíblia. Olha o tamanho desse sermão, lá do começo da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Espera aí, o que é que as Escrituras falam? Dele. Quando você lê as suas Escrituras, você não está lendo uma história, não está lendo uma historinha. Você está lendo sobre ele. Amém? Vai para frente. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia passar adiante. Então eles chegam perto da aldeia e o caminho seguia adiante. Tinha um desvio que levava para a aldeia. E Jesus fez menção de que ele ia seguir para frente. Ok? E aí o que aconteceu? Eles, porém, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E então ele entrou para ficar com eles. Eles pediram para ele e ele entrou para ficar com eles. Ok? E claro, estava na hora de comer. Vai para frente. E estando com eles à mesa, tomou o pão. Agora presta atenção, isso não é normal. Porque sabe quem fazia isso? O dono da casa. Mas Jesus fez isso. Ele tomou o pão, abençoou, partindo e deu para eles. E partiu o pão, deu para eles. E quando ele faz isso, o que acontece? Tchum, tchum, tchum.
Imagens são importantes, porque quando você vê uma imagem, ela dispara, ela é como um gatilho, ela dispara coisas na tua mente que estão lá que você não estava pensando. Então, quando Jesus partiu o pão, isso disparou uma imagem na mente deles, porque quantas vezes Jesus tinha partido o pão antes com eles? Que tremendo! Então, disparou a imagem, eles reconheceram, abriram-se os olhos. Amados, se nós não guardarmos no coração as coisas que Jesus fez, não pode disparar, não pode se abrir os nossos olhos, ok? Quando Jesus faz alguma coisa. Reconheceram, mas nisso ele, desapareceu como num passe de mágica, assim, diante deles. Amém? Vai para frente. E disseram um para o outro, porventura não se nos ardia ou abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? E aí então a coisa começa a fazer sentido. Amém? Até aí. Até o versículo 33. Eu quero meditar com vocês sobre o poder da ressurreição. A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isto é, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que isso quer dizer? Que você não pode ter fé sem a ressurreição. Porque o que adianta você crer no morto? O morto não faz nada. Então, a ressurreição é parte integrante para que a fé possa ser produzida no seu coração. A vida de Jesus, que está em você hoje, não é a vida do Jesus que nasceu de Maria. Veja bem, a nossa Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, se você quiser procurar aí na tua Bíblia, eu quero ler isso aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Veja o que está escrito aí, que coisa tremenda que está escrito. Filipenses 2, versículo do 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como o ser igual a Deus. Agora presta atenção. Antes a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, ele se esvaziou. Outra vez. Ele se esvaziou. Gente, mais forte, isso é importante. Ele se esvaziou. Sabe por quê? Porque ele não podia se fazer carne com toda a glória dele. A glória dele não cabia naquele corpo que ele ganhou de Maria. Ele teve que se esvaziar. Você sabe o que é esvaziar, né? É igual eu pegar aquele copo ali e pôr em outra vasilha. Esvaziar aquela jarra. Então ele teve que se esvaziar, porque ele ia nascer como homem. E a glória que ele tinha junto com o Pai, como Deus, não cabia dentro daquele corpo humano. É por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque a glória do reino de Deus não cabe nesse corpinho que nós temos, no corpo que Jesus nasceu com ele de Maria. Então há uma doutrina chamada doutrina do esvaziamento, que Jesus deixou a sua divindade para viver como homem aqui. Ele continuava sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele continuava sendo Deus, mas ele reassumiu a sua glória quando ele ressuscitou. É por isso que está lá escrito em João 17, Pai, glorifica o Filho com a glória que tive antes de que houvesse mundo, junto de ti antes que houvesse mundo. Essa glória ele tinha deixado de lado. Então, a vida que há em você não é daquele Jesus que nasceu de Maria. A vida que há em você é do Jesus que ressuscitou e assumiu toda a glória dele. É importante você entender isso. Porque se a vida que a gente recebeu de Jesus é do Jesus que nasceu de Maria, então nós precisamos nós mesmos viver essa vida. Mas se a vida que a gente recebeu é do Jesus da ressurreição, aí é outra coisa. Essa vida é uma vida tão poderosa, muito mais poderosa do que a minha vida, do que a tua vida, e nós podemos viver por intermédio dessa vida. Você pode dizer aquilo que nós dissemos antes. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a vida que está em você, irmãos, é uma vida poderosa. É uma vida gloriosa. É a vida do Jesus da ressurreição. Quando ele tomou de volta a sua glória. Vocês entenderam isso?
Ele como o segundo Adão. Ele nasceu de Maria como o primeiro Adão. Na ressurreição ele se tornou o segundo Adão. E 1 Coríntios 15, versículo 44 a 47 diz exatamente isso. Mas tem um negócio muito importante que eu quero explicar para vocês hoje. Hebreus. Muita gente não entende Hebreus capítulo 5. Hoje é o dia da ressurreição. E eu estou colocando as bases mais profundas da ressurreição para você. Se você não entender isso, você vai entender a ressurreição superficialmente. Você tem que entender isso. Que a ressurreição não é uma coisa superficial. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Hebreus 1, 5 diz assim: Pois qual dos anjos a mais disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Essa tradução do grego não é boa. Se você for pegar o teu original grego, o Novo Testamento no original grego, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho, não tem 2 pontos. Porque se diz assim, e outra vez, 2 pontos, você está linkando isso com a primeira vez. Mas se você diz, eu fiz isso uma vez, agora eu vou fazer uma outra coisa outra vez, é diferente. Então preste atenção. Se você não entende bem a profundidade da morte, você não pode entender a profundidade da ressurreição. Isaías capítulo 53. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Isso é a base da ressurreição. Sem isso, não pode entender direitinho. Eu vou explicar através do Isaías 53 para você o que quer dizer esse texto do Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Isaías 53, vai lá pelo versículo 10. Veja aí o versículo 10, Isaías 53. Está aí, no 10? Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Espera aí, pergunta para você, Jesus ficou enfermo? Enquanto ele estava vivendo, antes que o seu pecado e o meu pecado caísse sobre ele, nunca. Mas quando o meu pecado caiu sobre ele, ele enfermou, ele ficou enfermo, porque ele tomou as nossas enfermidades sobre ele. Sabe, existe hoje uma enfermidade muito comum, chamada depressão. Sabe o que Deus fez com a depressão? Tirou e pôs sobre Jesus. É por isso que lá no jardim, quando Jesus estava orando com seus 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, Jesus disse, orem comigo. E ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele diz uma frase lá, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Pergunta, tem maior depressão do que essa? Você fica tão triste, que você fica tão triste até a morte, porque ele tomou todas as depressões. E aí então Isaías 53, no 10 diz, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua vida, sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos das iniquidades. E eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá despojo, porque derramou sua alma na morte. Foi contado como com os transgressores. Levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Sabe o que isso quer dizer? Volta para o Hebreus 1:5. 1:5. Quando Jesus nunca teve pecado. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele nasceu sem pecado. Só teve 2 homens que nasceram, 3 que nasceram sem pecado, 3 seres humanos. O Adão e a Eva foram criados sem pecado e Jesus. Depois que o Adão e a Eva pecou, ninguém mais nasceu sem pecado. Todos nasceram com a natureza pecaminosa. É como se o Adão fosse uma árvore e fosse a raiz das árvores. Tudo que dá tem a ver com a raiz. Então nós nascemos em pecado, chamado pecado original. Sabe o que aconteceu? O dia que Jesus pegou todos os nossos pecados sobre ele, ele era filho de Deus.
Quando Deus o gerou em Maria, ele nasceu como filho de Deus. Um filho, não Deus o Filho, mas o Filho de Deus homem, que Deus queria que o Adão fosse. Aí, quando o meu pecado, o teu pecado caiu sobre ele, ele perdeu a filiação. E o Hebreus 1:5, no grego, quer dizer exatamente isso. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei, está falando do ventre de Maria. Ele gerou pelo Espírito Santo Jesus no ventre de Maria. E aí sabe o que aconteceu? Ele pegou todos os pecados sobre mim e foi visto como maldito, e Deus se separou dele. Ele perdeu a filiação para pagar o preço da nossa perda de filiação. Ele deixou de ser filho. E aí o texto diz, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Outra vez, eu já fui uma primeira vez, você uma outra vez. Sabe quando? Na ressurreição. Aí o pai ressuscitou ele. Deu para ele o direito de filiação, e não só para ele, mas deu para ele o direito de ter toda uma filiação depois dele. Ele se tornou o segundo Adão. Amém? Da ressurreição. Você, quando recebeu Jesus, a vida que há em você é a vida do Jesus da ressurreição. Você entendeu bem isso? Há muita gente que não entende bem isso. Por isso não admira a ressurreição. Lucas 24, nós estamos lendo do 13 em diante, né? Então, a Bíblia diz que os discípulos iam lá, né? Andando com ele, não entendendo nada. Eles estavam tristes, sabe por quê? Porque sem ressurreição não existe fé. Eles ficavam pensando na morte, e morte sem ressurreição não gera fé, porque o que gera fé é a ressurreição, é a vida da ressurreição. O que o Espírito Santo usa para gerar fé é o fato de ter Jesus ressuscitado. Então ele opera em você a fé. O Espírito Santo é o que gera a fé em nós. Mas ali estavam dois que admiravam Jesus, que sabiam de Jesus, mas não entendiam nada de ressurreição. Sabe o que eles entendiam? De reino humano. Pensavam naturalmente. Eles pensavam que Jesus ia expulsar os romanos, sentar no trono, e teve até uma briga, está escrito aqui no Evangelho, entre os discípulos, porque um queria sentar à direita e outro à esquerda. Fechou tempo, brigaram por causa disso. Entenderam? Então eles esperavam uma coisa humana, não uma coisa sobrenatural, não uma coisa divina, do céu. Eles esperavam uma coisa natural da terra, mas não uma coisa do céu. Então o que acontece? Sem a ressurreição, nossa fé não existe. 1 Coríntios 15, versículo 14, diz isso. A fé vem pelo ouvir da palavra. Sabe, irmãos, está escrito em Romanos 10, versículo 16 e 17. Agora tem um problema. Escute, olha aqui para mim. Quando nós ouvimos a fé vem pelo ouvir da palavra, o que você pensa? Você pensa palavra assim escrita. Mas se você pega João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era a palavra, ou o verbo, que é uma palavra que tem ação. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, versículo 14, e a palavra se fez carne entre nós, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como do unigênito do Pai. A palavra é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, amados, sabe por que a gente lê a Bíblia e a nossa vida não é transformada? Porque a gente lê história, não lê a pessoa de Jesus. Não entende a pessoa de Jesus. A palavra é uma pessoa, a pessoa de Jesus. A fé vem pelo ouvir da pessoa de Jesus. Porque foi Ele que morreu e ressuscitou. E a nossa fé está baseada na morte e na ressurreição. Sem isso, não há fé. E só a morte sem a ressurreição, há redenção, há um monte de coisa, mas não pode haver fé porque não há vida. A fé fica morta. É na ressurreição que Jesus recebe de volta a sua glória. Ele fez essa oração. Nós lemos o Filipenses, que ele deixou a sua glória, ele como é que diz a palavra? Esvaziou, deixou a sua glória,
veio entre nós, mas depois ele orou em João 17, versículo 5. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aí ele morreu, ressuscitou e recebeu sua glória. Que coisa tremenda. E esse é o Jesus que está dentro de você hoje. Esse glorioso. Esse que venceu todo o pecado. Esse que venceu toda a morte. Esse que venceu toda a doença. Esse que venceu todo empecilho que você pode dar nome. Ele venceu. É por causa do que ele fez, dele ser o vitorioso, que a Bíblia diz assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por causa da vitória dele. Porque aonde ele está o poder dele, a vitória dele, as coisas que ele pode fazer. Mas sabe, nós somos exatamente igual a esses dois discípulos aqui. Nós vamos dizendo, céus, vida, amanhã é dia de pagar o aluguel, amanhã é dia de pagar o mortgage, amanhã é dia de... Ih, não tem dinheiro. E esquecemos que nós temos uma coisa chamada provisão. A provisão. Nós ficamos pensando nas coisas negativas. O que é que estava acontecendo com os dois discípulos? Nas coisas negativas. Nós ficamos olhando para o tamanho das ondas e aí a gente afunda, como Pedro. Nós ficamos pensando nas coisas negativas. E aí as coisas positivas não tomam lugar, porque o lugar das coisas positivas está ocupado pelas negativas. Deixa eu perguntar, como é que está o teu coração? Está ocupado pelas coisas positivas ou as negativas? Sabe, amados, se você entender bem a ressurreição, você pode ser bold, você pode ser ousado. Ousado. Muito ousado. Mas sabe, nós entramos nessa vidinha assim, vive aqui, dorme ali, levanta, e nós não somos ousados. Sabe, quando você está andando perto das pessoas, a Bíblia diz que quando os discípulos andavam perto das pessoas, a sombra deles batia nas pessoas. A sombra. E eles eram curados. Não era por causa deles, era porque o que tinha lá era a sombra do que tinha lá dentro. Então, eu quero dizer para você, quando você está andando um Jesus ressuscitado, vivo, poderoso, glorioso, junto com você. Mas aonde que está o problema? Não está nele, gente. Veja aqui o texto. Jesus andando com eles, mas seus olhos estavam como que impedidos de ver. Gente, hoje é dia da ressurreição. Sabe qual que é a minha oração por mim mesmo? Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Cai as escamas dos meus olhos. Tem tanta música cantando isso, né? Abre os meus olhos. Porque às vezes eu estou aqui reclamando, triste, blá, 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 falando com alguém negativamente e Jesus andando do meu lado. E pior, Jesus em mim, não só andando do meu lado. Porque Ele é Deus, então Ele está dentro de mim e do meu lado. E em todo mundo ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus. Entendeu? Mas olha, às vezes nós estamos andando assim. Então, porque nós não entendemos bem a ressurreição. E daí a última palavra para nós, quando a gente não entende a ressurreição, é a morte. Qual era a última palavra para os dois discípulos? Conversavam sobre a morte. Conversavam sobre a coroa dos espinhos. Aí uma coroa ali. Né? Conversavam sobre os cravos. Olha ali, ó, o tamanho daquele negócio lá. Ó. Cravos enormes. Que transpassaram. Porque era um negócio grande, era cravos. Grandes que transpassaram as mãos e os pés de Jesus. E a gente fica então pensando nos cravos. Quando já não existe mais cravos. Quando Ele está vivo, ressuscitou. Estão entendendo? Temos que entender a ressurreição. Para entender quem somos nós. Se você não entender a ressurreição, você não entende quem é você. Você vai ficar com complexo de inferioridade. Você vai ficar com negatividade na cabeça, pensando no velho. Sabe? Eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim, na verdade. Deus está dizendo, quando é que você vai viver isso que você está pregando? E eu amo quando isso acontece, porque eu não quero aqui fazer sermão para ninguém. Mas se Deus fala comigo, deve servir para alguém.
Quando eu me lembro de quem eu sou direitinho, as coisas começam a acontecer. Eu vou contar uma experiência que eu tive recente. Aliás, eu tenho muito mais recentes, mas vou contar uma que eu tive recente, que essa é muito importante. Eu estava mandando a nossa verba para os nossos missionários lá no Publix, lá no Customer Service, mandando o Western Union para os nossos missionários que estão no campo. Aí, de repente, vem uma senhora assim, andando com tag do Publix, trabalhava no Publix, empregada, andando assim, pela linha, assim, mas feio. Assim, dava para ver que ela estava mal, mas estava mesmo andando, e dava para sentir a dor da mulher. Ela chegou no caixa e começou a falar com o rapaz que estava me servindo. E ele ficou olhando assim. E ela terminou de falar, ela disse assim, acho que eu vou ali na farmácia, porque não dá mais para continuar assim. Só estou trabalhando porque eu preciso de trabalhar. E ela saiu. E aí quando ela saiu, o rapaz olhou para mim e fez assim, como que disse, não conheço a mulher, está doida, veio falar aqui comigo, que tem eu conheço, eu não posso fazer nada. Rapaz, caiu com uma bomba dentro do meu coração. E Deus pergunta para mim, e você? Você pode fazer alguma coisa? Eu disse, perdão, senhor. Ela teve aqui, contou a história, foi como se me desse um tapa com luva de pelica, né? E eu nem prestei atenção. Se o senhor não fala comigo, não usa esse rapaz aí para falar comigo, ela ia continuar desse jeito, mas eu quero dizer que ela não vai continuar assim. Aí eu terminei ali, falei, eu estou meio com pressa, faz rápido aí. Ele terminou e eu fui atrás dela. E andei assim no corredor, quem conhece o Publix ali aqui da outra rua ali, lá em cima. Então eu estava lá no Customer Service, eu vim desse lado aqui e ela já estava com uma garota da farmácia, com um monte de coisa na mão. E fica bem na frente, assim, as coisas da farmácia, fica bem na frente da farmácia. Bastante gente lá. E aí ela estava assim com as mãos já cheias. E aí eu disse para ela, escuta, Jesus pode curar a senhora quer ser curada? Eu fiz a pergunta que Jesus fez lá para aquele camarada que estava lá no posto de Siloé. Quer ser curado? Eu perguntei, a senhora quer ser curada? Ela me olhou assim e ficou sem saber o que dizer. Acho que nunca tinha ouvido isso. Alguém dizendo. Eu disse, esse Jesus que nós cremos, ele curava naquele tempo que andou aqui, e ele cura ainda hoje, porque ele está vivo. Eu estou recontando essa história por causa da ressurreição. O Jesus da ressurreição. E ela disse, eu quero. Eu falei, então eu vou orar por a senhora. Nisso começou a chegar gente perto ali. E quem estava passando parou, um negócio estranho no mercado. Né? E as mulheres da farmácia, o pessoal da farmácia parou, ficou todo mundo parado. Eu pus a mão na cabeça dela e disse assim, Jesus, o Senhor curava quando andou com a gente, e o Senhor ainda está com a gente. O Senhor está aqui agora. Eu digo no teu nome, seja curada em nome de Jesus. E orei, aparentemente não aconteceu nada. Eu disse para ela, faz para mim aí alguma coisa que a senhora não podia fazer. Ela disse assim, e ela estava encurvada assim com as coisas. Ela falou, eu não posso fazer isso. E fez. Eu falei, a senhora não podia, porque veja o que a senhora fez. Ela abriu a boca assim, eu falei, agora o que mais que a senhora não podia fazer? Ela disse, eu não podia pôr o pé muito para frente. Eu falei, põe o pé bem para frente. E ela começou a fazer coisas, eu disse, agora salta. E ela começou a saltar. Aí ela ficou com o remédio na mão, saiu correndo assim, entre as gôndolas. Foi lá e voltou correndo. E aí chegou para mim, e aí parece que lembrou que estava com a mão cheia de remédio e disse, e agora o que eu faço? Eu disse, eu não sei, mas se eu fosse a senhora, eu devolvia tudo isso aí, não precisa mais. E ela estava curada. E sabe, eu não estou contando isso porque eu fiz isso. Porque para vergonha minha, quanta gente passa na minha frente e eu não faço nada. Pensa em você. Eu estou pregando para mim. Mas pensa em você. Porque você está pensando que você é um cristão de segunda classe? Não, o mesmo poder, o mesmo Jesus, o mesmo poder da ressurreição que está em mim, está em você. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, mas se você decidir abrir o olho e ver que Jesus, e entender que Jesus está. Então, você tem esse Jesus, você pode dizer, você pode fazer isso. Você entendeu?
o poder da ressurreição, a gente tem que tirar os olhos do negativo. A gente tem que pensar quem nós somos em Jesus. Qual é o poder que habita em nós? O poder que habita em você é o poder que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu todo tipo de problema de doença, que venceu todo e qualquer tipo de problema. Esse é o poder que tem em você. Esse é o Jesus que está em você. Amém? É muito interessante. Mas sabe, quando nós não temos a fé da ressurreição, nós temos tudo dentro da gente, mas vive como se não tivesse. No meu tempo, muito antigamente, tinha um filme chamado O Príncipe e o Mendigo. Quem ouviu falar desse filme? É da minha data, lá de 1000 e tantos. Não vou contar o filme, mas o filme é esse. Um príncipe queria muito conhecer as coisas fora. Porque ficava só no palácio, treinado no palácio, ou a etiqueta do palácio, e ele queria conhecer o mundo como era de verdade. Mas ele não podia. Aí, de repente, tinha um mendigo, que era sócia perfeito dele. Aí, o que ele fez? Ele trouxe o mendigo para o palácio e saiu para a rua. Pegou o bordão do mendigo e saiu para a rua, e pôs o mendigo dentro do palácio. Imagine o que aconteceu. Dentro do palácio, o mendigo só sabia viver como mendigo. Estava dentro de um palácio agora, em que tinha todo o direito, que tinha tudo. Ele tentava fazer as coisas, mas aí tinha servos para fazer. Não era para ele fazer. Ele não sabia viver como príncipe. Você sabe quem você é? Você é um príncipe, uma princesa. A minha pergunta para você hoje é, você sabe viver como princesa? Como príncipe? Eu não sei se você sabe. Mas por outro lado, o príncipe, ele tinha sido treinado e tal, então ele foi lá para o meio do bando do outro de antigamente, né? Porque eles estavam tudo lá, eram mendigos e roubavam. Então ele foi lá roubar e assaltar junto com os outros. Mas ele tinha assim uma arrogância, que não era arrogância, que era uma postura de príncipe. E todo mundo ficava assim olhando para ele, mas que esse cara pensa que é, como a gente diz no nosso diálogo, né? Que, por linguagem comum, pensa que está correndo na barriga. E ele era príncipe. Então não dava muito certo o negócio. Não dava nem certo para o mendigo e nem certo para o príncipe. Gente, é uma vergonha a gente ser príncipe e estar vivendo como mendigo. Nós temos que viver à altura de quem nós somos. E sabe, a ressurreição aconteceu para isso. Para que você viva à altura de quem você é. Não podemos mais viver na maneira natural. E não é uma questão se você já nasceu de novo ou não. Porque olha o texto aqui, ó. Esses dois aqui eram parte daqueles 70 que Jesus mandou de 2 em 2. Esse Cleófas aqui. Era parte dos discípulos. Eles já conheciam Jesus, tinham nascido de novo. Mas viviam a sua vida no natural. Como é que você vive a sua vida? No natural? Ou você vive a vida crendo em tudo que os profetas disseram? Eu lembro, já disse isso aqui, quero dizer de novo, eu lembro que uma vez, logo que eu era bem cristão, bem novinho, eu resolvi saber, queria anotar as promessas que tinha para mim. Gente, eu comecei lá no livro do Gênesis, eu disse, tudo que tiver noso, que implicar que eu posso estar incluído, eu vou anotar. Eu não consegui sair do Gênesis. De tanta promessa. Agora, deixa eu te perguntar, e as promessas que você tem? Você vai fazer o que com elas? Levar junto para o cemitério? Eu sempre digo aqui, vou dizer de novo, o cemitério é o lugar mais triste, não porque tem gente que já morreu, mas porque tem livros que eram para ser escritos e nunca foram escritos. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui e vou declarar pela fé. E vocês vão ver isso acontecendo. Cobra de mim se não acontecer. Que daí vai ser atrapalhada minha, se não acontecer. Dentro de mim tem alguma coisa que faz anos que está dizendo que eu sou um escritor. E eu escrevo um monte de coisinha por aí, mas nunca escrevi um livro. Escrevi 2 pequenos aí, lá do meu bacharelado. Eu escrevi 2 coisinhas pequenininhas, mas nunca escrevi um livro de peso. Agora, no último tempo, está me vindo um negócio que eu preciso escrever. Eu falei, olha, ninguém nasceu sabendo escrever. Se tem isso para escrever, eu não vou levar para o cemitério. Eu comprei alguns livros de como escrever. Como é que você escreve? Estou adorando. Eu falei, Senhor, esse potencial já tem em mim. Eu só não sei como é que esse negócio andava. Agora eu vou começar a botar para andar.
e vocês vão ver meus livros publicados. Pode crer nisso. Porque eu não quero levar para o cemitério o que Deus deu para mim. Agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com o que Deus deu para você? Eu olho para vocês aqui, e sabe, não estou pensando humanamente, não é o João pensando. Eu estou pensando, quando eu olho em vocês, eu tenho que pensar a respeito do que a Bíblia diz que vocês são e do que a Bíblia diz que vocês podem. Sabe, quando eu olho aqui há empresários poderosos, grandes, que até agora está no shadow, está moitado. Aqui há gente com um potencial que não veio à tona ainda. Aqui há gente que Deus quer usar. Aqui há profetas. Aqui há gente, eu sei que tem gente aqui dentro com dom de curar, que nunca curou ninguém. Sabe por quê? Porque age igual esses dois discípulos. Eu tenho o dom de curar. Daí Jesus disse, ide, curai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quem tem que fazer isso? Eu. Mas daí a gente chega perto de um e diz assim, Jesus, cura ele. Aí Jesus diz, que negócio é esse, cara? Eu estou dizendo para você curar. Eu já morri para que você cure. Agora você quer que eu volte lá e faça todo o serviço? Vai trabalhar, deixa de ser preguiçoso. Declara lá a palavra. Declara lá em meu nome. Faz isso valer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É simples, não é complicado. Mas a gente fica vivendo um natural como os discípulos aqui. E aí a coisa não dá certo mesmo. Nunca vai dar certo nunca. Então aqui dentro, nós temos potenciais aqui tremendos, gente. E você tem que se tocar no seu potencial. Você tem que perguntar qual é o seu potencial. Qual é o seu potencial? Eu agora estou aí descobrindo. E o livrinho lá que eu estou lendo, ele diz, faz 3 frases tentando isso. E eu vou lá e quando termina eu digo, uau, não é que eu posso fazer? Claro que eu posso. Sempre teve lá. Mas eu nunca fiz. E a fé sem obras é morta. Você tem que exercitar. Você tem que ir pela fé. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Tem gente que veio aqui para esse país, não tem documento, então vive pensando assim, eu sou um ilegal e tal. Mas lá no passado Deus disse para você vir. No teu coração, Deus falou no teu coração, porque o motivo foi, você acabou vindo. E agora você está aqui. E aí tem uma palavra aqui, que Deus disse para o homem, o pai da fé, o teu pai da fé, Abraão, todo o lugar que você pisar é território teu. E agora você está aqui. Eu sou... Gente, essa terra é do Senhor. Se você é filho dele, se você é filha dele, por que vive diferente? Eu tenho que contar para vocês um testemunho meu para minha vergonha. Eu não me interesso em ficar envergonhado. Eu quero que Jesus seja exaltado. Eu estava lá na Carolina do Sul, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, e fazendo meu mestrado na Universidade de Colômbia, e aí fui ajudar. Falei, eu vou ajudar aqui o irmão. Achei um irmãozinho lá mexicano que estava tentando plantar uma igreja. Aí eu fui lá e tal, e estava ensinando o pessoal, animado. Aí, uns 4 meses depois, eu descubro que não só o pastor, como todo o resto que estava lá, era ilegal. E eu lá no Brasil tinha dito para o Senhor, eu vou para lá, mas eu vou legal. Se não for para ir legal, eu não quero ir para lá, eu não vou para lá. E aí sabe o que o bondoso aqui fez? Eu cheguei para o pastor, quando eu descobri que todo mundo era ilegal, e ele também, falei, olha, eu sinto muito, mas não posso mais ficar com vocês. Porque vocês são ilegais e eu não posso trabalhar com vocês aqui. Porque vocês estão tudo errado. Vou para casa e tal, desmontei tudo, o pastor ficou tão triste, o pobrezinho, muito humilde. E eu descasquei a coisa em cima dele. E vou para casa. À noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho de Jesus, José e Maria indo para o Egito. Ficaram morando no Egito como ilegais. Porque eles não eram do Egito e nem tinham passaporte e nem tinham nada.
Eles foram escondidos para fugir do Herodes. E aí Deus falou comigo: o que você está pensando? Até meu filho foi ilegal. Agora você quer o quê? Vai julgar eles? Ai. Naquela semana eu voltei lá e falei: pastor, chamei todo mundo. Falei: ó, eu pequei contra vocês, vocês não souberam, mas agora eu vou contar o pecado que eu pequei. Porque eu não disse para eles, né? Disse para o pastor. E aqui está o pastor, eu disse para o pastor que eu não ia mais andar com vocês, nem trabalhar com vocês, porque vocês são tudo um bando de ilegais. E aí contei para eles, e para vergonha minha, eu tive um sonho. E eu sonhei Jesus entrando no Egito. E ele ficou ilegal lá. Se o filho dele ficou ilegal, por que eu não posso trabalhar? E aí Deus começou a trabalhar comigo. Foi aí que eu entendi essa história de que a terra é de Deus e você é filho dele. Os homens põem aí os limites e tal, e a gente tem que obedecer à autoridade na medida em que Deus não fala outra coisa. Porque se ele falar outra coisa, você obedece a ele. Ok? Conflitou a autoridade do homem com a de Deus, fica com a de Deus. Se Deus, olha, está cheio de gente que está nos campos missionários ilegais. Eu encontrei na Índia alguns. Expirou visto, não dão mais visto, se saírem não entra mais, estão ficando lá até o dia que Deus diga vai embora. Vocês estão entendendo? Então para com essa história de dar desculpa esfarrapada, para não ser bem sucedido. É uma desculpa esfarrapada para não ser bem sucedido, para não deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Vamos andar um pouquinho para frente aqui, né? Sem ressurreição, resta uma vida de derrota, uma vida de retrocesso. O que aqueles dois estavam fazendo? A Bíblia diz que estavam em Jerusalém e estavam voltando da onde eles tinham saído. Estavam voltando para Emaús. É uma vida de retrocesso. Que tipo de vida você está vivendo? Vida de retrocesso? Que tipo de vida que você está vivendo? A vida de retrocesso? Eles estavam voltando para as coisas. Um belo dia, Jesus tinha morrido, já tinha aparecido para os discípulos, mas sabe como é que é? Não estavam mais ali entre eles. E aí o Pedro diz assim: eu vou pescar. Os outros 11 disseram: nós vamos também. Menos o Judas, 10 então. Os outros 10 disseram: nós vamos também. E todo mundo estava voltando para a profissão antiga, abandonando a nova que Jesus disse: vocês vão ser pescadores de homens. Aí Jesus aparece para eles na praia, para poder tirar eles da complicação. E Jesus então restaura eles. Vocês entenderam? Entenderam? Então estava aqui, ó, uma vida de retrocesso. Versículo 17 aí, ó. Vai lá para o 17 para mim, por favor. E diz que eles pararam, caminhando, onde vai? E então, lê a última frase. E eles então pararam tristes ou entristecidos. Como é que você tem vivido a vida? Uma vida, ó céus, ó vida, igual aquela duas hieninhas, né? O Hard e o... Tinha no meu tempo também, né? Aquelas duas hieninhas, ó céus, ó céus. Duas hieninhas assim, bem depressiva. Como é que está vivendo? Diz que eles pararam entristecidos. Você está parado? Está entristecido? Você não pode estar parado entristecido, irmão. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está em você, andando com você. Que negócio é esse de parar entristecido? Versículo 19 e 20. E aí Jesus diz: o que estão falando? Aí veja, olha o que ele perguntou a Jesus. Quais? E eles disseram: a respeito de Jesus, um nazareno, foi profeta, um camarada, ó, sensacional, poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo. Vai para o próximo. E como os principais sacerdotes e autoridades entregaram para ser conduzido à morte e crucificado. E todas as cenas de Jesus suando sangue e caminhando com aquela cruz pesada e aquele chicote nele, todo cortado, voltou à mente deles. Quais são as cenas da tua mente, baseado nas quais você está vivendo? Esse é o problema. Esse é o problema. Nós vivemos só no negativismo. A história não terminou aí, aquilo era necessário por causa do meu pecado e o teu, mas a história termina numa cruz iluminada pela ressurreição.
Assim que termina a história. E eles estavam lá, tristes, lembranças amargas, decepcionantes. A gente esperava que era ele que ia reinar. Ai, agora a gente vai continuar sendo escravo de Roma. Ai, porque ele morreu. Entenderam? Era assim que estavam eles. Como é que a gente está andando? Como é que você está andando? Versículo 25. Olha o que Jesus diz para eles. Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos dizer isso em voz alta. Ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Agora eu quero fazer a pergunta. Não responda, por favor. Você é nécio? Tardo de coração? Não, pensa em você mesmo. Porque se você não avaliar você mesmo, a Bíblia diz que se a gente julgar nós mesmos, não vamos ser julgados. Então nós temos que avaliar a gente mesmo e sair da situação. Você é tardo, nécio? Oh, não, pastor, eu não. Ah, maravilha, você está vivendo tudo o que os profetas disseram. Você está crendo. Ah, pastor, aí também, então é nécio. Ou está crendo ou não está crendo, não tem meio termo, não pode crer mais ou menos. É nécio de coração, nós temos que deixar de ser nécios de coração. Gente, experimente a verdade. Essa verdade que está escrita aqui, essa pessoa de Jesus, é para ser experimentada no teu dia a dia. Faz um teste. Você sabia que na Bíblia diz para a gente fazer teste? Até com respeito ao dinheiro. Está lá escrito no Malaquias. Faça a prova de mim e vedes se eu não abro a janela do céu. Faça a prova. Não precisa ser na parte financeira. A prova do que você necessita. Faça a prova. E aí você vai dizer, não é que funciona? Claro que funciona. Ele está vivo. Ele recuperou a glória dele. Claro que funciona. Vamos terminar. Veja só. Quando a ressurreição se manifesta, algumas coisas acontecem. Versículo 26 e 27. Olhe lá na Bíblia de vocês. 26 e 27. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando Jesus se manifestou, ele era ressuscitado. A ressurreição estava se manifestando. E sabe? Estava dizendo qual era a última notícia. Não era a morte. Tinha acontecido, mas a última notícia era a glória. A última notícia, meus irmãos, não é a morte, é a glória. Então, quando a ressurreição se manifesta, ela manifesta para você saber que a última notícia é a glória. A última notícia é a glória. Precisamos recebê-la em nossas vidas. Versículo 29. Veja lá o que diz. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, Senhor. Ele queria passar e falou, não, eu tenho que ir. Não, o Senhor vai ficar com a gente. Constrangeram, é uma palavra forte. Obrigaram. Sabe, não é que Jesus não queria ficar com eles. É que Jesus queria saber o quanto eles queriam. Às vezes nós somos assim. Ai, Jesus, me abençoa, Senhor, cura o meu joelho. E aí, esquece. Sabe por que Jesus às vezes não faz as coisas na primeira vez que a gente pede? Não é que ele não quer fazer ou não pode fazer. Não. Ele quer testar você para ver quanto você quer. Porque se você for honesto com você mesmo, um dia eu fiz isso, você vai tentar se lembrar de quantas coisas Deus já fez. Eu duvido que você se lembre de todas. A pastora Marge, que era pastora com a gente aqui por um tempo, ela tinha agendas, eu conheci as agendas dela. Ela tinha pilha de agenda cheia, porque tudo o que ela fazia de oração, ela anotava. E quando Deus respondia, ela punha a resposta. Todas. Mas como é que é com a gente? Como é que é com a gente? Temos que receber, mas aí oramos e a gente esquece que fez a oração. E aí a coisa acontece. E aí a gente nem sabe que foi uma resposta. Esqueceu. Então, precisamos receber. Precisamos participar do pão com Jesus. Veja o versículo 30.
Aconteceu que quando estavam na mesa tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Você tem que comer do pão vindo da mão de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Na nossa cultura, ok? Essa pergunta. Na mão de quem você está comendo ultimamente? Pode ser difícil essa resposta. Porque pode ser que você vai ter que responder. Eu estou comendo da mão daquele patrão infeliz, maldoso. Estou comendo na mão dele. Na mão de quem você está comendo? Eu estou aqui com essa coisa, tal, comendo o pão que o diabo amassou. Às vezes a gente diz isso, né? Da mão de quem você está comendo. É importante você saber. Porque eu não posso responder para você, só você. Jesus tem pão para você. Está escrito lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Ele quer participar com você. Você tem que comer da mão de Jesus. Para de comer de outra mão que não seja a mão de Jesus. O que é isso? Nós temos que parar. Ok? Outra coisa que interessante. Os nossos olhos só são abertos quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus. Agora, encontro pessoal com Jesus é um problema. Porque Jesus às vezes está na gente, está do lado da gente, andando, conversando com a gente. Olha o texto aí, ó. Era isso que estava acontecendo. Conversando com a gente, mas a gente não tem consciência da presença dele. A gente não tem consciência. Mas, sabe de uma coisa? Versículo 31, veja. O que diz aí? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Sabe, quando você convida Jesus, você tem que ficar com consciência. Uau, esse era... E aí volta tudo na cabeça deles. É por isso que quando ele vinha explicando lá desde o Moisés e os profetas, o coração da gente queria sair para fora. E o outro virou para ele. Meu coração estava quase saindo pela boca, como a gente diz, né? Meu coração, fum. Interessante que o coração estava daquele jeito e eles não pararam para perguntar, peraí. Será que eu vou ter um ataque cardíaco? O que é? E tal, está acontecendo alguma coisa aqui. Não, só depois vai pensar. Só depois. É a ressurreição que abre teus olhos para entender o que está acontecendo na tua vida. Talvez esteja acontecendo alguma coisa na tua vida que você não está entendendo. E você está resistindo. Porque Deus trabalha de um jeito assim meio estranho às vezes, né? Ele trabalha do jeito dele. Se a gente pudesse, a gente fazia Deus ler na nossa cartilha, mas ele não vai ler nunca. Então ele trabalha do jeito dele. Quer ver uma coisa? Deus queria levar um camaradinho chamado José para o trono. Mas queria que ele, quando sentasse no trono, fosse um rei de primeira linha, categoria. Um rei do reino dos céus. Para isso tinha que trabalhar com ele. Então estava lá o José, tinha 17 anos na época, uma túnica bonita, colorida, e um belo dia, e daí teve sonho. Sonhou que ia ser rei. Sonhou que os fardos de trigo lá se prostravam perante o dele. Sonhou que a estrela, que a lua e as estrelas se prostravam. E aí o irmão disse que esse menino aí é muito arrogante. Nós temos que dar um jeito nesse moleque. E aí um dia o pai disse, vai ver como é que estão teus irmãos. E lá vai o menino com a túnica bonitinha e tal. Quando chega, os irmãos dizem, lá vem o sonhador. Vamos pegar ele e dar um jeito nele para ver o que ele vai fazer depois disso. Se a gente vai se ajoelhar perto dele. E aí pegam ele e metem ele num poço. E está lá no poço. Rasgam as vestes dele, matam um carneiro, um cabrito, molham de sangue, mandam para o pai dizendo, morreu. Aí vem uma caravana de ismaelita, de árabes, vendem para eles. Aí essa caravana acaba chegando lá, onde que estava o centro do governo da terra daquela época, mais importante, e ele é vendido para o Potifar, um chefe lá do governo. Parece que está tudo indo mal. Com os olhos humanos. Parece que está tudo indo mal, mas sabe o que Deus estava fazendo? Levando ele cada vez mais perto do trono. E aí ele acaba na cadeia embaixo do trono. Não tinha lugar mais perto que esse. Já estava perto demais. E aí então, vai 2 oficiais, o padeiro
E o que segurava o vinho, dava o vinho para o rei. Ele interpreta o sonho deles. Aconteceu como disse. Aí o rei tem um sonho. Está achando que o rei teve um sonho por acaso? Deus dá sonhos só por tua causa. Deus deu aquele sonho para o rei só por causa de José. Deus muda as coisas por você. E aí ele tem aquele sonho. E aí, chama os sábios. Nada. Chama os astrólogos. Nada. Chama os espíritas. Nada. Aí o camarada se lembrou. Ei, peraí, eu conheci um garoto que está lá na prisão. Ele contou os nossos 2 sonhos e deu certinho. Aí o rei diz, traz ele, dá um banho no José, arruma o José vem lá e o rei conta o sonho, e ele interpreta o sonho. E não só interpreta o sonho, diz, olha, e o que tem que fazer depois disso é isso, 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 isso. Aí sabe o que o rei faz? Ó, que camarada melhor para fazer isso do que ele? Põe um anel no dedo, ele fica sendo o segundo junto com o faraó, com o anelão, ó. Aonde ele punha o anel assim, ó, virava lei, era o selo real. Se ele pôr o selo assim do anel, virou lei. Agora, na sua mão estava o poder de criar leis. Está passando por um momento difícil? Pergunta. Pergunta para Jesus, o que o Senhor quer com isso? Porque possivelmente é a tua promoção. Porque Deus, gente, temos que mudar eu quero terminar dizendo isso. Tem que mudar de imagem de Deus no nosso coração. Às vezes a gente olha para Deus e pensa que Ele é um camarada que está sempre querendo julgar a gente. Está sempre querendo condenar a gente, bater na gente, dar um tempo duro para a gente. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que amou você tanto que deu Jesus para morrer, o único filho dele. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é justo, sim. Mas não é esse camarada esclerosado, com problema, que só quer judiar dos outros. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, presta atenção. O Deus da Bíblia tem planos para você. Por isso Jesus ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Por causa dos planos que Deus tinha para você. Gente, Jesus não tinha que ter passado por nada daquilo, se não fosse você. E Ele passou para que o que Deus tem na tua vida se cumpra. Agora eu pergunto para você, até quando vai ficar enrolando? Ué, até quando? Tem que desatar o negócio. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Está escrito na Bíblia, faça isso, amém? E eu quero terminar, nós dizemos assim aqui, eu escrevi aqui na minha conclusão. Vivemos pela vida da ressurreição de Jesus, precisamos viver como ressuscitados. Temos a ressurreição dentro da gente, mas não vivemos como ressuscitado. Você tem que começar a viver como ressuscitado. Começa a testar. Pisa sobre as águas. As águas vão se abrir. Faz isso, começa a testar. Começa a viver como ressuscitado. Viver a vida dos céus, pois estamos sentados à direita do Pai, Efésios 2:6. Estamos sentados à direita do Pai no céu. Você está sentado à direita do Pai no céu. Gente, ou nós cremos nisso, ou rasgamos essa página da Bíblia. Se não crê, para que deixar aí? Você, põe a mão no coração, diga comigo. Diga, eu estou assentado nos céus, à direita do Pai. Em Cristo. Amém. Esse é o teu lugar. Agora, gente, sentado à direita do Pai em Cristo é um lugar de domínio. Por que está debaixo do pé desse povo aí? Por que está debaixo do pé das circunstâncias? Não. É um lugar de domínio. É um lugar de domínio, amém? Amém. E encerramos com 3 perguntinhas. Como deveria viver alguém que ressuscitou? Como é que você acha que alguém que ressuscitou deveria viver? Como é que você acha? Ai, ressuscitei. Como é que deve viver? Responda essa pergunta. Porque isso é você. Você é ressuscitado. Quanto da nossa vida estamos vivendo como ressuscitado? Ih, pastor, tenho tudo isso, estou vivendo assim, ó. Vamos viver mais, gente. Depende da gente. Ele já fez o que tinha que fazer. Depende de mim agora. E a última. O que poderíamos fazer para viver mais como ressuscitados? Deixa eu perguntar para você. Domingo da ressurreição, você vai sair daqui decidido a fazer o quê? O que você vai fazer? Você ouviu essa palavra, você vai fazer o quê? Eu não posso te dar a resposta. Você tem que dar a tua resposta.